boa tarde, dia 22 de abril de 2019, aula de Embriologia Geral, GSA 107, para a turma 12A da Biologia, e a gente vai continuar falando de transporte, de gametas e fecundação. Então, eu estava contando para vocês sobre a estrutura peniana, né? Eu acho que foi a última coisa que eu falei, e agora eu preciso falar para vocês sobre o mecanismo de ereção. Vou começar aqui, ó, falando sobre a bioquímica do processo. Então, neurônios recebem estímulos sensoriais, né, e ambientais, ou seja, estímulos externos e internos. Esses neurônios liberam óxido nítrico. Esse óxido nítrico, tá, vai ser liberado, neurônios agem em células do endotélio e as células do endotélio liberam óxido nítrico. Esse óxido nítrico, ele vai agir sobre uma enzima chamada guanilciclase. Lembra daquela história de ATP, GTP, CTP, aquelas moléculas formadas por bases, né? Então, o GTP é trifosfato de guanosina, é um parente próximo do ATP. Esse GTP é uma molécula sinalizadora intracelular muito importante. Para ele, quando ele é ativado por essa guanilciclase, por essa enzima, ele se transforma de GTP em GMP cíclico e libera um fosfato, tá? Então ele vai adquirir uma estrutura cíclica que o torna um mensageiro intracelular importante. O que acontece? Esse GMP cíclico, ele é importante porque ele causa a ereção peniana. Volta um pouquinho. Oi. Começa assim. Estímulos produzidos, estímulos ativam neurônios. Esses neurônios ativam células do endotélio, na região do endotélio ali, tá? Interior dos vasos sanguíneos, no interior do pênis. Esses vasos do endotélio produzem óxido nítrico. Esse óxido nítrico vai agir no interior das células do pênis, agindo sobre uma enzima que transforma o GTP em GMP cíclico, que é um mensageiro intracelular importante. De GTP para GMP cíclico, além da estrutura ter ficado cíclica, por isso o Czinho, tá? Ele libera um fosfato inorgânico. Bem, então esse é o mecanismo da ereção. Quando então ocorre a atuação dessa enzima, você produz GMP cíclico e lá dentro do pênis, o GMP cíclico causa ereção. Por que eu estou falando de ereção? Porque sem ereção não existe aquilo ali não existe transporte de gametas, nem existe fecundação. Um pênis flácido não consegue penetrar na vagina. E se não penetra, como é que vai ter a relação sexual? Então a primeira coisa que a gente tem que ver é como isso ocorre. Bem, aí, vocês conhecem um medicamento, todo mundo conhece esse medicamento, chama Viagra. Como é que age o Viagra? Aquela pílula azul. Você tem Viagra e tem alguns concorrentes, tá? O Cialis é o concorrente mais conhecido do Viagra, mas ainda tem mais uns dois aí no mercado. O primeiro deles, que foi produzido pela Pfizer, sem querer, na década de 90, foi o tal do Viagra. Eles estavam testando medicamentos que diminuíam a pressão arterial de pacientes. Quando você chega numa fase do teste em humanos, você escolhe alguns pacientes e dá esse medicamento e vai monitorar as pessoas. Para um outro grupo de pacientes, você dá a pílula com placebo, ou seja, a pílula sem um princípio ativo, e monitora esses pacientes também. Então você divide o paciente em dois grupos, a gente chama teste duplo cego, ou seja, eu dou um número, separo os medicamentos e os placebos em lotes, e aí digo assim, ó, o paciente fulano de tal recebeu o lote tal, e eu não sei
previamente de cabeça se ele está recebendo placebo ou se ele está recebendo medicamento. Por quê? Para evitar interferência minha, que estou fazendo o teste, no próprio teste. Aí o que acontece? Ao testar em alguns pacientes que tomaram esse medicamento, que se chama sildenafil, que é o nome do princípio ativo do Viagra, ao tomar esse sildenafil, esses pacientes reportaram ereções. Eram pacientes que tinham problema de impotência, senhores mais de idade, que reportaram ereções espontâneas após tomarem esse medicamento. O pessoal da Pfizer, que não é bobo nem nada, por isso é o maior laboratório farmacêutico do mundo, eles olharam, interessaram pelo assunto e correram atrás. Quando você faz o teste, você usa várias alteraçõezinhas na fórmula. Então você não usa só um tipo de fórmula. Você usa uma fórmula de um jeito, altera ela um pouquinho, altera ela mais um pouquinho, para você ver qual que é mais eficiente. E aí o que eles descobriram? Dentro desse grupo de medicamentos, de alternativas que estavam sendo testados, eles descobriram aquela que estava causando com maior facilidade a ereção e desenvolveram isso. Então o medicamento que era para hipertensão passou a ser usado para uma disfunção sexual. Importante. O que esse medicamento faz? O que o Viagra faz? Viagra não causa ereção. Então, se a pessoa tem um bloqueio fisiológico, ou psicológico, ou psíquico, seja lá, né, tem um bloqueio e ela não consegue ter ereção, o Viagra não funciona para ela. Se ela consegue ter ereção, o Viagra mantém essa ereção em torno de 1 hora até 2 horas, dependendo do paciente, até um pouco mais. E aí, esse paciente consegue ter a relação sexual dele sem nenhum problema. Tudo bem? Então, Viagra não faz ereção e Viagra não resolve, por exemplo, a ejaculação precoce. Mas o Viagra mantém a ereção por mais tempo. Então, o Viagra tornou-se, desde a década de 90 para cá, um dos medicamentos campeões em venda no mundo. Tornou a Pfizer um laboratório mais rico do que já era. Tá? E aonde age o tal do Viagra, então? Ele age aqui, ó. Porque como é que funciona? A adenilciclase transforma GTP em GMP cíclico e ele causa ereção. Essa ereção, num determinado momento, tem que acabar. Então, o GMP cíclico tem que tem que perder a forma cíclica dele e virar só GMP, tá vendo? Inativo. Na forma cíclica, ele é ativo para ereção. Na forma sem ser cíclico, ele deixa de ser ativo. E aí, o processo termina. Quem que faz essa transformação da forma cíclica para a forma não cíclica? Uma enzima chamada fosfodiesterase, tá? Fosfodiesterase. Então, o que o Viagra faz? O Viagra, o sildenafil, ele bloqueia essa enzima. E ao bloquear essa enzima, a ereção se mantém por mais tempo. Entendeu? Então o mecanismo é simples. A guanilciclase é a enzima que causa ereção. A ereção termina devido à fosfodiesterase, porque ela transforma o GMP cíclico em GMP. Vem o sildenafil, o Viagra, e bloqueia a ação dessa enzima. E aí você consegue ter uma ereção por muito mais tempo. Tá? Então, o mecanismo bioquímico é esse. Funciona muito bem. Só que uma coisa tem que ser falada para vocês. Viagra não é para uso recreacional. O que é uso recreacional? É aquela pessoa que não tem problema de ereção e toma Viagra para ela ter uma ereção por mais tempo. O cara fala assim, vou sair com aquela garota, vou levá-la lá no motel, né? Não quero fazer feio, eu vou tomar uma pílula azulzinha, né? Como se fala por aí, vou tomar uma daquelas azulzinhas e vou ficar lá, né? Muito potente lá, né? Vou causar uma boa impressão para a menina. Bem, tem 2 problemas nisso. Primeiro, o Viagra, como todo medicamento, tem efeito colateral. Um deles é afetar essa pressão do coração. Ele foi feito para isso, tá? Essa hipertensão, ele age nessa hipertensão. Então o que acontece? Ele causa, na realidade,
ele causa vasoconstrição de vasos periféricos, para a pessoa que tem problema de coração fraco, coração que está batendo muito fraco e tal, ele é importante para isso, ele foi criado para isso inicialmente. Resultado, essa pessoa, esse rapaz, se tiver, por exemplo, entupimento em vasos que estão levando ao coração, ele tomou Viagra, ele pode ter uma parada cardíaca. E aí não importa se ele tem 20, se ele tem 30, se ele tem 40, se ele tem 50 anos. Tá? Para ser tomado, tomar o Viagra, tem que ser feitos exames do coração para ver se a saúde do cara está tudo bem. O cara nunca fez exame, toma o Viagra, morre lá. Pronto, aí não adiantou nada. Outra coisa que acontece, é uma coisa que tem um nome muito engraçado e que as pessoas muitas vezes não conhecem, mas a partir de agora não vão esquecer. Uma coisa que se chama priapismo. Já ouviram esse nome? Priapismo. Priapismo é quando o pênis fica ereto e não retorna. O Viagra, ao invés de agir durante 2, 3 horas, ele vai agir muito mais tempo. O efeito do Viagra não acaba. Resultado, você vai pensar, tudo que eu quero para a minha vida. Aí termina o ato sexual, o que você vai fazer com aquilo ali? Vai ficar de barraca armada para cima e para baixo? Outra coisa, quando você tem ereção, o sangue fica mais tempo parado no pênis. Sangue parado pode causar o quê? Necrose. Então, até certo ponto é saudável. Depois de certo ponto, começa a dar dor, dar calor, dar dor, dar formigamento, né? Dá um monte de coisa. Se você deixar, dá necrose. Dá necrose no pênis, o que aconteceu? Já era. Tá? Essa necrose que começa no pênis, ela pode se espalhar por outras regiões do organismo e matar o cara. Então, justamente por isso, que quando você tem um priapismo, a dor começa aquela dor horrorosa, você tem que correr no pronto-socorro para eles te darem uma histamina, um remédio para você aumentar a circulação sanguínea para tirar aquilo fora. Tá? Então, assim, é extremamente complicado, já teve gente que morreu por causa disso. Portanto, Viagra não é para uso recreacional, tá? É uso para quem realmente precisa. Tá? Então não se meta, você fala assim, mas isso, a chance de acontecer é pequena. Mas acontece. Você vai expor sua saúde e morrer por causa disso, será que vale a pena? Né? Então tem que ser muito bem pensado. Bem, tudo bem com a parte bioquímica? Então vamos olhar agora a parte morfológica. Eu tenho aqui, 2 cortes do pênis. Um está aqui e o outro está do lado de cá. Então aqui, vê bem, eu tenho aqui embaixo, olha aqui, o corpo esponjoso ou cavernoso da uretra. Essa aqui seria a uretra, aqui e aqui, tá? E esses são os corpos cavernosos. Aqui tem um, né? Aqui tem outro, aqui tem um, aqui tem outro, tá vendo? Então, esse caso aqui, vou começar com esse, é o pênis antes da ereção. Como é que funciona o pênis? O pênis, você tem essa estrutura, uma série de caverninhas, de espaços, né? Onde passa muito sangue, e esses espaços se enchem de sangue durante a ereção, nos corpos cavernosos. Do lado de fora, você tem vários vasos, né? Aqui os vasos sanguíneos, você tem vários vasos, tá? E do lado de fora você tem uma cápsula de colágeno, para proteger essa estrutura do pênis. Essa azul escura? Não, você estaria aqui onde está minha mão. Esse azul escuro aqui, Gabriel, seriam vasos. Então o que você tem aqui, veias levando sangue para o pênis, aqui de vermelho, artérias levando sangue para o pênis de vermelho, tá vendo? Nessa disposição aqui de comprido. E veias tirando sangue do pênis aqui, em azul, tá vendo? O que acontece? Então aqui está o pênis antes da ereção. O sangue vai vir pelas artérias vermelhas e vai encher, olha aqui, vai encher essas caverninhas. E depois o que acontece? Esse sangue vai retornar pelas veias que estão aqui em azul. Bem, tranquilo? Agora, isso para ter ereção. Depois que tem ereção, a estrutura fica assim, Vê bem, você tem os corpos cavernosos cheios de sangue. Esse sangue, agora nesse ponto, durante a ereção, a quantidade que entra, antes era maior do que saía. Aí ele se encheu de sangue.
No momento da ereção, a quantidade que entra tem que ser equivalente à quantidade que sai. Tá? Para você fazer isso, porque não tem ereção, entra mais do que sai. Durante a ereção, o que entra e sai é equivalente. Depois da ereção, quando o pênis vai ficar flácido, sai mais do que entra. Tá? Então o que acontece durante a ereção para você controlar isso? Aqui do lado de fora, olha aqui, Gabriel, você teria onde está minha mão, você teria uma cápsula de colágeno. Quando você faz a ereção do pênis, esses corpos cavernosos ficam apertados contra a cápsula. E aí, os vasos que deveriam tirar o sangue do pênis, que seriam essas veias aqui, ó, elas ficam exprimidas. E ao ficarem exprimidas, o sangue não sai. O sangue tem mais dificuldade para sair. Então, é assim que você controla a ereção. Quando você age bioquimicamente e diminui isso, começa a sair mais sangue, vai saindo mais do que está entrando, você está diminuindo a entrada. Aí o que acontece? Vai saindo aos pouquinhos e aí você consegue ter o pênis flácido de novo. Essa cápsula de colágeno, Ela estaria aqui, ó. Ela pressiona? Ela pressiona. Então imagina, os vasos que estão aqui, que são veias, ficam pressionados contra a cápsula, tá? As artérias não, porque elas passam por cima assim, ó, tá? Então aqui você teria o tecido conjuntivo, elas estão passando por dentro aqui, nesse espaçozinho, e não tem problemas para ela, para o sangue que está entrando. Mas o problema é o sangue que está saindo, que ao ficar espremido contra a cápsula, ele tem dificuldade para sair. Então o que acontece? Essa dificuldade causa a ereção. Quando você vai ter o pênis flácido, acontece o contrário. Então vai saindo, ele vai ficando mais flácido, o sangue vai sair, a pressão vai diminuindo e aí ele entra em flacidez e pronto, acaba o processo. Tudo bem, tranquilo? Tá? Então, ereção peniana é isso. Bem, seguindo a nossa história. Eu comecei a contar sobre o sêmen que foi produzido lá nos túbulos seminíferos, depositado no fundo da vagina por um pênis ereto, tá? Cuja estrutura a gente já conhece. Os espermatozoides, os gametas femininos, são depositados ali no fundo da vagina, perto da entrada do útero. Esses espermatozoides, ao serem depositados ali, eles vão adquirir uma conformação especial que vai ser importante para o processo que vem a seguir. Eu, ao invés de contar para vocês o que acontece no ser humano, eu vou contar no animal inferior. Vamos pegar inferior, mas não tanto. Vamos pegar, por exemplo, um macaco. Macacos, chimpanzés, por exemplo, vivem em bandos. Esses bandos têm uma hierarquia. Existe um macaco, que é o macaco alfa, que domina o bando. Ele é o mais forte, ele é o mais esperto, então ele é o mais adequado para aquela situação, aquele ambiente que ele vive. Então ele domina o bando. Esse macaco tem algumas vantagens em relação aos outros. Como ele é o dominante, ele tem acesso, primeiro, antes que os outros, à comida. Ele tem acesso às fêmeas antes que os outros. Então, quando a fêmea entra no cio, no animal a gente chama isso de estro, não é isso? Né? O cio, quando ela está no período fértil dela, o que acontece? Esse macaco alfa, o dominante, ele pode copular com a fêmea primeiro. Para o bando, isso é vantajoso, porque se ele é um macaco bem dotado geneticamente, comportamentalmente, fisiologicamente, etc., para o bando é melhor, o bando de macacos é melhor. Mas a gente tem umas situações conflituosas no bando. Vamos supor, eu sou um macaco que estou lá, eu não sou macaco alfa, eu sou beta, por exemplo. Sou o segundo do bando, ou terceiro, ou quarto. Posso ser um jovem, que já amadureci sexualmente, mas ainda estou ali, não fui botado para fora. E às vezes, pela relação de parentesco, eu nem sou botado para fora. O alfa copula com as fêmeas. Eu também quero copular. Tá? Como é que eu faço? Eu tenho algumas alternativas comportamentais. Uma delas é me juntar às fêmeas.
Como o outro cuida e tal, eu tenho que fazer minha vigília também, mas sobra, vamos dizer assim, tempo livre. E nesse tempo livre, eu ajudo as fêmeas a cuidar dos filhotes, eu ajudo a proteger os filhotes, eu dou aquele apoio ali, que muitas vezes o alfa não dá. Resultado, quando a fêmea entra no cio e ela começa a dar sinais, às vezes eu consigo copular com ela antes que o alfa copule. E aí, ao invés de eu do alfa passar os genes dele, eu que vou passar. O alfa vem e copula depois, mas eu tenho mecanismo, assim como o alfa tem, como todo macaco tem, eu tenho mecanismos para evitar que um segundo macho que copule com a fêmea consiga fertilizá-la. Vocês têm ideia como isso funciona? O macaco produz muito sêmen, mais do que o homem. Esse sêmen, ele vai fazer um tampão no interior da vagina, que vai impedir que o sêmen de outro macaco consiga alcançar o útero. Então esse tampão seminal, ele impede, faz como se fosse uma rolha, e outro sêmen, o macaco consegue penetrar na fêmea, consegue penetrar com pênis na fêmea, mas ele não consegue, esse sêmen que ele depositar na vagina, não vai alcançar o útero, e aí ele não consegue fecundar. Tá? Então, olha só que engraçado, eu copulei escondido com a fêmea, eu sou beta, copulei escondido, o filhotinho vai ser meu. O alfa copulou depois, nem sabe disso. Ou o contrário, o alfa copulou com a fêmea, depois que a fêmea copula com o alfa, eu como beta, os outros macacos copulam com a fêmea. Por quê? Por que a fêmea deixa copular? Porque a fêmea, com esse ato, ela mantém a integridade do grupo. Então, eu sou um macaco que não sou alfa, mas eu ajudo a fêmea. Então, na hora que ela está no cio, ela me deixando copular, eu vou ter mais carinho por ela e vou o quê? Vou também ajudar a cuidar dela e dos filhotinhos dela. Além disso, eu vou achar que, como eu copulei com ela, eu vou achar que aqueles filhotinhos são meus. Eu não sei desse mecanismo, eu vou achar que são meus. Então eu vou ajudar a cuidar. A fêmea pode dizer não? Ela pode. Mas no mundo do macaco, se ela disser não, eu meto o braço nela e copulo com ela à força. Pronto, não tem disso. Então ela também, para evitar ser agredida, ela copula com todo mundo sem nenhum problema. Tá? E quem vai ser o pai do filhote, depende de quem chegar primeiro no momento exato. Aí faz esse tampão e evita que outro animal consiga ter filhotes com ela. Tudo bem, entenderam? Entenderam a cabeça? Os machos, todos aqueles filhotes são deles. Qualquer macho olha para aquele filhote e acha que é dele. Então a tendência, como o filhote é, entre aspas, dele, ele vai cuidar daquele filhote. A fêmea, para ela tanto faz, se é de um ou se é de outro. Ela estando bem, tendo uma turma lá para ajudar a cuidar dos filhotes, também está tranquilo. Tá? Bem, eu fui lá para falar de macaco, mas eu quero falar de ser humano. O ser humano também faz um tampão desse. Mas esse tampão, obviamente, não é para evitar que a sua esposa, que a sua namorada, que a sua parceira tenha filho com outras pessoas, não é isso. Tá? Então, qual que seria, mesmo porque o tampão humano, ele é bem menor e de duração bem menor, bem mais curta do que o tampão do macaco, por exemplo. Tá? Então, ele se forma, depois de em torno de 20 minutos a meia hora, o tampão seminal começa a se desfazer. Os meninos sabem disso. Por exemplo, imagina se você se masturbar e cair o sêmen em determinado local. Assim que ele cai, ele sai líquido. Assim que ele cai, ele começa a endurecer, não é? Ele começa a endurecer, vai ter um aspecto meio gelatinoso. E assim ele vai permanecer durante 20 minutos, meia hora. Depois ele começa a se liquefazer de novo. Tá? E depois não vai endurecer mais. Bem, nós produzimos bem menos sêmen. E o nosso tampão dura menos tempo. Mas ainda assim nós temos tampão. Para que esse tampão? As pessoas não sabiam direito. Aí uma das alternativas que é adotada pelas pessoas que estudam isso, hoje, é que esse tampão sirva para você não colocar para dentro do útero da mulher todos os espermatozoides ao mesmo tempo. Por quê? Porque conforme nós vamos ver,
o útero é um local muito perigoso. Se você coloca todos os espermatozoides ao mesmo tempo, pode ser que não sobre nenhum. E aí a sua chance de fecundar diminua bastante. Então, à medida que o tempo vai passando, pedaços daquele tampão regiões daquele tampão vão se desfazendo aos poucos, os espermatozoides vão entrando para dentro do útero e aí você vai tendo chances maiores de fecundar. Ok? Tudo bem? Tranquilo? Bem, então vamos dar uma olhada nesse tampão, na estrutura dele. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui. Esse e esse carinha aqui. Bem, olha a estrutura do tampão. A gente teve uma liberdade de colocar uma tesourinha aqui, tá bom? Tá? Então você tem na estrutura desse tampão o que? Olha, essas moléculas compridas aqui, rosa, tá vendo? Que estão meio entremeadas aqui. Essas moléculas são de fibrina. Fibrina, eu já falei na aula passada sobre o fibrinogênio, lembra? Fibrina, eu falei com vocês que era uma proteína que fazia o tampão de coagulação. Tá aqui, ó. Ela está no sêmen também. Então ela ela vai causar o que a gente chama coagulação do sêmen, que é a formação desse tampão. Tá ela aqui, ó. Mas para ela formar a coagulação, para ela se juntar uma com a outra, precisa dessas bolinhas marrons que estão aqui, ó. Essa bolinha marrom é uma proteína, são duas proteínas na realidade, que a gente chama de semenogelina, são de dois tipos. Deixa eu anotar o nome. Semeno de sêmen. Torna o sêmen uma geleia. Gelina. Tá? O que a semenogelina faz? Elas juntam pedacinhos de fibrina, tá vendo? E fazem um tampão. E o espermatozoide, olha o espermatozoide aqui, ó, da mesma cor daquele que eu desenhei, que eu mostrei no modelo para vocês, ó. Olha ele aqui menorzinho, ó, preso no tampão seminal, tá vendo? Ficou preso lá. Então, a primeira das proteínas importantes é essa aqui, ó, a semenogelina. A semenogelina, ela carrega umas moléculas de um cátion muito importante para a saúde sexual masculina, que é o zinco. Então, a semenogelina sequestra todo o zinco que está no sêmen, fica na semenogelina. Isso acaba bloqueando a falta de zinco, acaba bloqueando essa outra proteína aqui na forma de uma tesourinha. Que proteína é essa? O PSA. Opa, PSA, não é aquele PSA que eu faço de exame de próstata, que a gente faz exame de sangue, não é? Lembra? Quando você quer ver a saúde da sua próstata, independente da idade, mas não faz o toque retal? Faz quando você tem mais de 50 anos, porque a próstata tende a crescer. Antes disso, o médico te pede um exame de sangue, que é o pé, para avaliar a presença desse PSA. Aqui, ó, P, proteína, SA, tá? Desculpa, ó. Proteína, antígeno prostático da próstata sanguíneo. Antígeno prostático sanguíneo. É uma proteína que é produzida pela próstata e cai no sangue. Quanto mais PSA você tiver no seu sangue, mais indicação que a sua próstata está grande. Então o cara faz o exame de próstata primeiro, avaliando o sangue para ver se ele está no nível certo de PSA. Então o PSA é uma indicação da saúde da próstata, mas o PSA não serve só para isso. O PSA está aqui, ó, liberado no sêmen, inicialmente na forma inativa. Por que ele está inativo? Porque não tem zinco. Tá? Onde está o zinco? Na semenogelina. Aí o que vai acontecer? Daqui a pouco a semenogelina deixa de segurar o zinco, ela vai liberando o zinco. E esse zinco, ao ser liberado, faz o quê? Com que o PSA seja ativado. Para ser ativado, ele tem obrigatoriamente que se ligar ao zinco. Quando ele se liga ao zinco, ele fica ativo. PSA ativo, o que faz? Destrói. Olha um aqui, ó. Pego bem no momento. O que ele está destruindo?
seminogelina. Então o PSA destrói a seminogelina. Quando ele destrói a seminogelina, olha só, as fibrinas ficam soltas, ó. E aí o tampão se desfaz. Olha o espermatozoide agora solto, ó. Um aqui, outro lado. Esse espermatozoide consegue entrar agora para dentro do útero, tá vendo? Tudo bem? Vou repetir mais uma vez. Dentro do sêmen, PSA inativo e seminogelina ativa, unida ao zinco. Quando a seminogelina está unida ao zinco, o que ela faz? Está ativa, ela une as fibrinas, e ao unir as fibrinas, ela faz o tampão seminal. Esse tampão dura pouco, porque daqui a pouco a seminogelina perde o zinco, e o zinco ativa o PSA. O PSA ativo destrói a seminogelina, e ao destruir a seminogelina, o tampão se desfaz, tá vendo? E aí os espermatozoides podem entrar no interior do útero. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Ok. Bem, quantos espermatozoides entram? Vamos dar uma olhada. Então, tampão seminal já foi. Agora vamos falar do transporte propriamente dito. São depositados aqui, ó, no fundo da vagina, numa ejaculação média, 250 milhões de espermatozoides. Mas tem caras aí que depositam 400 milhões. A gente mesmo, se passar vários dias sem se masturbar ou sem ter relação sexual, a gente pode produzir mais e depositar um montão aqui. Tá? Bem, aqui é a entrada do útero, aqui é o colo, né? Quando você passa a entrada do útero e olha lá no meio do útero, no corpo, chegaram de 250 milhões, chegaram só a 100 mil espermatozoides. Você vai falar, oh, mas ainda é bastante. Espera aí. Sabe? Faz uma conta depois aí. 250 milhões está para 100%. 100 mil estaria para quanto? Você vai ver que é 0,001. Na verdade é 0,015. Ou seja, menos de 1% dos espermatozoides chegaram ali. Muito menos, né? Muito menos que 1%. É 0,015. Tá bom? Então, a imensa maioria, 99,999% dos espermatozoides morreram nesse caminho. E por que eles morreram nesse caminho? Um dos motivos está aqui, ó. A presença de um tampão mucoso. As glândulas do endométrio aqui, ó, elas produzem um muco, tá vendo? Olha, esse muco fecha a entrada da região do útero, a entrada do útero aqui, ó, tá? Bem nessa região aqui do cérvix uterino. A gente chama isso de glândulas mucosas cervicais. E o tampão que elas produzem, tampão mucoso cervical. Para que serve esse tampão? Para proteger, para não deixar nada entrar, tá? Então os espermatozoides, ao atravessarem aqui, a maioria deles morre, a imensa maioria deles morre. Além disso, essa região, ela tem uma acidez elevada. Só para vocês terem uma ideia, ela está em torno de 3,5, 3,8. Você vai falar, opa, então é muito ácido, é muito ácido. Para vocês terem uma ideia, é o valor de ácidos fracos aí. Então, essa acidez elevada que fica aqui, ela serve para proteger o interior do útero contra micro-organismos. É um mecanismo de proteção. Como é que você produz esse mecanismo de proteção? A menina tem glândulas no interior do útero e essas glândulas produzem carboidrato. Bactérias que existem no interior do útero da menina vão pegar esse carboidrato e fermentar. Ao fermentar, produz ácido lático. Ácido lático, acidez. E essa acidez permite com que só essas bactérias amigas possam sobreviver aí. Bactérias nocivas não conseguem viver nessa acidez, a maioria delas. Então não vai ter nenhum, você vai ficar protegida, menina. Só que óbvio, isso
mata os espermatozoides também. Então, para evitar essa acidez, a próstata produz compostos alcalinos. Lembra lá da palavra cruzada? Esses compostos alcalinos produzidos pela próstata vão fazer o quê? Aumentar o pH aqui, ó, que vai ficar em torno de 6,8, 7,2, ou seja, vai tender à neutralidade. Aí a gente começa a entender a história do tampão. Por que você não libera todos os espermatozoides de uma vez? Porque se você liberar de uma vez, você aumenta a alcalinidade, aquela turma entra, mas às vezes não dá tempo suficiente para todo mundo entrar. Então a mortalidade fica grande, maior do que ela já é. Se você libera os espermatozoides aos pouquinhos, porque a história do tampão se desfazer é em partes, ele não se desfaz todo de uma vez. Então ele vai se desfazendo aos poucos, desfaz um pouquinho, o pH aumenta. Alguns espermatozoides dão sorte para entrar. Desfaz outro pedacinho, pH aumenta de novo, outros espermatozoides conseguem entrar. E assim vai acontecendo até todo aquele sêmen conseguir entrar para dentro do interior do útero da menina. Tá? Tudo bem? O que acontece com esses... Então esses compostos alcalinos, eles produzidos pela próstata, eles vão proteger esses espermatozoides. Apesar disso, a mortalidade é tremenda, tá vendo? Ó, de 250 milhões, só 100 mil. Segue por aqui, vamos olhar agora aqui, ó, no istmo, tá? Essa primeira regiãozinha aqui, ó, da tuba. Quantos espermatozoides eu tenho? Dos 100 mil, só 3 mil chegaram aqui. Só 3 mil. Ou seja, eu produzi 250 milhões para ter só 3 mil aqui. Por que acontece isso? Por que morre então? Por dois motivos. Além da acidez que continua, tá? Essa distância é muito longa para uma célula tão pequenininha, tá? Daqui a pouco a gente vai fazer uma comparação sobre isso. A barreira eu já falei, né? No útero, quando a gente olha o útero, olha o meu modelo, olha numa foto, olha assim, a gente acha que o útero é uma coisa lisinha. Na realidade, o útero é cheio de reentrâncias e os espermatozoides ficam presos, perdidos no meio dessas reentrâncias. E aí, lá no útero, você também tem um monte de células de defesa, principalmente aquelas células conhecidas como neutrófilos, que são células que saem do sangue e que são fagocitárias, muito ativas. Então elas estão ali para proteger tudo que entra dentro do útero que é estranho, inclusive os pobres dos espermatozoides tão pequenininhos. Então são fagocitados, a imensa maioria deles se perde e ao se perder são atacados por células de defesa e morrem, ou então ficam no ambiente ácido e morrem. Por isso você vai ter só 3 mil aqui. Mas olha que interessante, quando eles chegam aqui no istmo, toda essa defesa deixa de existir. Aí a mulher faz o seguinte, ao invés dela destruir os espermatozoides, ela começa a cooperar com os espermatozoides. Ela fala assim: agora, vocês 3 mil que chegaram aqui, que foram selecionados nessa corrida de espermatozoides, e a gente chama de corrida mesmo, vocês foram, os espermatozoides foram selecionados para chegar aqui, agora eu vou cuidar de vocês. Aí ela deixa os espermatozoides protegidos lá no istmo e libera os espermatozoides aos pouquinhos, em grupos de poucas centenas, ou às vezes menos de uma centena. Então os espermatozoides vão chegando aqui, e os que chegam no local da fecundação, por vez, em torno de 50 a 100 espermatozoides. Eles que realmente vão chegar lá no folículo que foi liberado, na região da ampola, para fazer a fecundação. Ou não. Tá? Tudo bem? Então vamos agora explorar um pouco mais essa história, essas dificuldades. Eu já falei para vocês sobre elas, mas eu queria mostrar para vocês detalhes delas. Bem, então primeiro, as tais das reentrâncias. Olha aqui, ó. O que é isso aqui? Região da ampola. Aqui é aquela junção útero-tubária. A ligação, cuidado, hein? Eu vi várias pessoas, ao fazer aquele exercício aí de fixação, confundindo região de ligação com ligamento. Ligamentos são aquelas estruturas físicas atrás do útero que ligam o útero, que prendem, deixam o útero, ovários,
tubas posicionados. Então, ó, esse aqui é o ligamento largo, ó, uma estrutura física, tá vendo? Esse é o ligamento largo. Esse é o ligamento ovárico, ó, tá? Ou ligamento transverso, igual tá lá na palavra cruzada, tá? São estruturas. Região de ligação é o quê? É uma região que liga uma área com a outra. Aqui, ó, eu tenho uma região que atravessa a parede do útero e entra na tuba. Uma região da tuba que atravessa a parede do útero, faz a ligação entre a tuba e o útero. Essa região se chama região intramural ou junção útero-tubária. Não é verdade? Cuidado com isso, tá? Então a junção está aqui, ó. Olha lá. Na junção, você quase não tem luz do tubo, olha lá, quase totalmente fechado. E isso é muito bacana, porque o que acontece? A menina usa isso em proveito dela. Imagina, você, menina, está no seu dia fértil. Você produz o corpo lúteo. O corpo lúteo produz principalmente progesterona. A progesterona serve para deixar o útero pronto para receber o bebê. Não é verdade? Pronto para receber o bebê. Só que ela vai levar um tempo para arrumar esse útero. A progesterona vai levar um tempo para arrumar esse útero. Alguns dias. E o bebê já está se formando na tuba. Então, para evitar que o bebê caia no útero antes do útero estar pronto, o que você faz? Fecha a junção útero-tubária. Então, é uma região que é sensível aos níveis de progesterona. Quando o bebê chegar lá, na junção útero-tubária, ele vai ficar preso na tuba por 2 dias. Do dia 3 ao dia 5. Enquanto o útero está se preparando para receber o bebê. Então, nesse momento ali, ela está fechada porque os níveis de progesterona ainda são pequenos. À medida que o nível de progesterona aumentou, significa que o seu corpo lúteo está produzindo mais progesterona e significa que o seu útero está mais pronto para receber esse bebê. Está preparado para receber o bebê. Está aqui. Tá? Agora, o que me interessa é, já que eu falei disso aqui, falar desse de cá. Ampola, o local da fecundação. Olha como ela é toda cheia de reentrâncias. Vamos pegar esse pedacinho e ampliar para cá. Olha lá, cheio de reentrâncias. Vamos dar uma olhada. Engraçado, eu fiz uma apresentação uma vez, semestre passado, que eu coloquei finalmente, né? Até me parabenizei. Vários anos dando aula sem mostrar uma possibilidade do espermatozoide e de um ovócito. E agora finalmente você colocou. Só que hoje eu abri a apresentação errada. Tudo bem, a gente segue. Está aqui, está a parede dela, cheia de reentrâncias. Qual seria o tamanho do ovócito 2? A gente não tem, mas vamos dizer que ele é do tamanho dessa bola que está aqui. Está vendo? Ó? Passa no meio dessa monte de reentrâncias, ele pode estar aqui, e seu espermatozoide aqui, ó, e ele não consegue achar por causa desse labirinto. E o tamanho do espermatozoide? Aqui, ó, eu peguei essa área e ampliei, tá vendo? Para mostrar o epitélio da ampola. O que eu vejo nesse epitélio? Eu tenho células prismáticas altas com cílios, tá vendo? E o núcleo delas está aqui. Lembra que eu contei para vocês que o espermatozoide tem volume compatível com o núcleo? Então, o espermatozoide no máximo é esse aqui, ó. Então a gente pode dizer que aqui seria a cabeça dele. Na verdade não é uma sujeira, tá? Que seria a cabeça do espermatozoide. E você teria uma cauda que viria até aqui assim. Pronto. Esse é o espermatozoide. Reparou o nível? Isso é um detalhezinho de uma área mínima aqui, ó, menor que a ponta do meu dedo. Isso é um detalhe pequenininho de uma área muito maior. Então estão vendo a dificuldade que o espermatozoide encontra para achar o ovócito 2? É um labirinto. E está voltando a mostrar uma coisa. Aqui está cheio de células de defesa, cheio de neutrófilos e cheio de acidez também. Não na ampola, mas antes disso, lá no interior do útero. Então o espermatozoide acabaria morrendo. E aí está justificado tanta mortalidade que a gente tem. Tudo bem? Tranquilo? Bem, como é que o espermatozoide consegue
sobrepujar todos esses problemas? Vamos começar a ver agora. Primeiro, aquele tampão mucoso cervical. Primeira coisa que a gente tem que saber, que aquele tampão mucoso, ele responde aos níveis de estrógeno. Lembra? Você tem, um pouco antes da ovocitação, um pico de estrógeno. Aí, ovocitou, tem o quê? Um outro pico de estrógeno. Esse estrógeno vem dos folículos e esse aqui do corpo lúteo. Não foi isso que a gente aprendeu? Tá? O que acontece? Esse estrógeno, esse pico de estrógeno aqui, ó, quando você tem o estrógeno acima de um nível, esse estrógeno age sobre o muco, fazendo com que o muco comece a receber água. Deixa eu esclarecer, fazer uma comparação com vocês. Esse muco, ele é um carboidrato, uma glicoproteína na realidade, tá? Ele é muito parecido com o muco produzido pelo nosso nariz, pelo nosso sistema respiratório. Para que a gente produz esse muco? Para proteger o sistema respiratório, para umidificar esse sistema e para facilitar com que o oxigênio chegue lá nos meus pulmões. Além disso, esse muco tem uma função protetiva. Eu produzo muco no meu nariz, eu tenho cílios, de novo cílios, células ciliadas que batem, empurrando esse muco para dentro. Aqui, da minha traqueia para cima, tá? Nos meus brônquios, traqueias aqui, eu produzo muco também. E as células ciliadas empurram esse muco para cima. Então aqui empurra para baixo, aqui empurra para cima. Quando eles chegam aqui, ó, a nível aqui da minha garganta, o que eu faço? Eu saio, empurro esse muco do sistema respiratório para o sistema digestório. E o muco cai aonde? No meu estômago. O que acontece no estômago? Ele é destruído, meio ácido. Então toda sujeirinha, aqui por exemplo, giz, todo esse pozinho de giz entra. Então o que acontece? Esse pozinho de giz cai no muco. O muco, ele é tão pequenininho, né? Que a pessoa alérgica, inclusive, tem esses giz que a gente usa há muitos anos agora, são giz antialérgicos. Antigamente tinha um giz que causava alergia. Então o professor às vezes tinha que aposentar por causa da alergia do pozinho que o giz dá. Aí o que acontece? Esse giz vem, cai, o muco vai, que está no meu nariz, por exemplo, ele entrou pelo meu nariz, eu aspirei o muco, ele cai aspirei o pozinho, ele cai no muco, as células batem e empurram esse muco, aí eu engulo aqui e destruo. Se fosse uma bactéria seria do mesmo jeito. Então o muco tem essa função no meu sistema respiratório. Só que eu não estou falando de sistema respiratório, eu estou falando de útero. Esse muco, eu já falei, fecha a entrada do útero. E ele tem uma consistência muito parecida. E eu usei a tal do sistema respiratório para a gente comparar. Então, na maioria do tempo, quando a gente está no nosso, por exemplo, na fase proliferativa, o que acontece? A entrada do útero está fechada. Por quê? Porque o muco ali está parecendo meleca. O que é a meleca? É um muco que perde água. Então ele é produzido com pouca água e faz uma melequinha que fecha a entrada do útero. Quando vai chegando perto do dia fértil, olha lá, ó, mais ou menos do 9º dia para frente até o 16º, por isso está marcado 16º aqui, ó. O que acontece com esse muco? Ele começa a ganhar água. E meleca, se você põe ela na água, ela desmancha. Então a mesma coisa acontece com esse muco aí. Ele começa a ganhar água, as células que produzem, as células lá do colo uterino, que produzem um muco, começam a produzir um muco mais aquoso. Por que elas produzem um muco mais aquoso? Porque elas respondem ao nível de estrógeno, que está alto. Produz um muco mais aquoso, e o que acontece com esse tampão mucoso cervical? Escorre, desce pela vagina e muitas vezes sai na calcinha. Então a menina do 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º dia, às vezes ela começa a apresentar nesse período aquela secreçãozinha que sai naturalmente pela vagina e suja a calcinha. Aquilo é o que? O muco do tampão mucoso cervical que está escorrendo. Oh, mas para que ele faz isso? Ele vai me deixar desprotegida. É verdade.
Mas, como é que você seria fecundada se os espermatozoides não pudessem entrar? Tá vendo? Então, na realidade, esse tampão mucoso, essa proteção, ela vai impedir a entrada de espermatozoides. Só que do 9º ao 16º dia, ele fica aquoso, e ao ficar aquoso, ele escorre. Tá? Existe um método contraceptivo que é baseado nesse muco. Por isso, está vendo aqui, ó, entre 2 dedos dessa moça, ela está verificando o muco. O que ela fez? Ela pegou um dedinho, introduziu na vagina, pegou um pouquinho de muco e fez o que? Fez esse filamento aqui. Ó. Quando você consegue fazer um filamento de 2 centímetros, você está o quê? Seu muco está bem aquoso e você está no seu período fértil. Se você retirou um pouco de muco na fase proliferativa ou depois na fase secretória, em que fecha de novo, você tem o quê? Você tem tipo um catarrinho, tipo uma melequinha. Você pegou, ele está mais escuro inclusive, você pega e abre assim, ó, ele arrebenta. Então ele não faz esse filamento. Tá? Tudo bem? Então é uma proteção que você tem, esse tampão mucoso cervical, mas que do 9º ao 16º dia ele fica inútil para te proteger. Ok? Então, primeiro dos problemas está resolvido. Agora, vamos pensar no mecanismo de Oi? Hã? Essa hora não, né, meu bem? Vocês entenderam? Eu não entendi não. Deve ser das 4, né? Tá. Bem, o que acontece? A gente tem um montão de espermatozoides. Milhões e milhões e milhões. Tá? Esses espermatozoides são transportados por 3 mecanismos. O batimento dos flagelos, da cauda. Esse batimento se descobriu que ele vai ser importante só para atravessar a corona radiata. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Não se esqueça. Os espermatozoides, na realidade, vão ser transportados pelo batimento dos cílios, que estão aonde? Na parede do útero. E pelos movimentos musculares, do miométrio, devido às prostaglandinas. Então, são esses mecanismos que vão realmente transportar aqueles espermatozoides. E são mecanismos tremendamente efetivos. Só para vocês terem uma ideia. Aqui está falando em torno de 5 minutos a 3 horas. Eu acho 5 minutos muito pouco. Tá? Vamos arredondar para uma meia hora. Depois de meia hora da liberação de espermatozoides no fundo da vagina, se a menina, óbvio, tiver no dia fértil, nos dias férteis dela, e o tampão não impedir, você já encontra espermatozoides lá na região da ampola, que é uma distância enorme, tá? Daqui a pouco a gente vai conversar sobre essa distância. Os espermatozoides que tiverem o fluxo mais lento vão levar alguns dias para chegarem lá, mas mesmo assim, ó, a taxa de movimento deles é grande, é 3 milímetros por hora. Para uma célula tão pequena, é bastante. Agora, esse aqui nem se fala, tá? A velocidade dele nem se fala. Agora, uma coisa interessante: os que chegam lá muito rápido e os que chegam muito lento não fecundam. Os que chegam muito rápido, parece que eles encontram o ovócito 2 ainda despreparado para receber os espermatozoides. E os que chegam muito lento já vão encontrar o ovócito 2 já de novo despreparado. Parece que o ovócito 2, quando chega na ampola, ele tem um período em que ele pode ser fecundado. Antes desse período, ele não vai ser fecundado. Então, os que chegam muito rápido, não fecundam. Depois desse período, os que chegam muito lento, também não fecundam. Tá vendo? Então, quem vai fecundar é aqueles que chegam no meio termo. Nem muito rápido, nem muito lento. Tá? Tudo bem? Agora, outra coisa interessante. Se a gente for olhar, desse total de 250 milhões, você tem muitos e muitos e muitos espermatozoides que têm defeitos, alterações na sua morfologia. Essas alterações são normais, tá, de ocorrer.
Não é nada demais não. Lembra que você está produzindo tantas células e uma porcentagem às vezes grande delas tem defeito. Por exemplo, olha aqui, ó. Um espermatozoide ficou muito cabeçudo. Durante a espermiogênese não foi retirado citoplasma suficiente da cabeça dele. Um espermatozoide que ficou com a cabecinha muito pequena. Por quê? Foi tirado muito citoplasma. Tá? Um espermatozoide que ficou com duas cabeças. Muito provavelmente eram duas espermátides que permaneceram unidas. Ficou com uma cauda só. Olha esse outro aqui. Um espermatozoide com duas caudas. Tá? Um espermatozoide com cabeça deformada. Ou com o compartimento intermediário deformado. Alguns com a cauda deformada. Nenhum desses vai fecundar. Só quem tem a chance, devido a todas essas dificuldades, realmente são os espermatozoides normais. Mas quantos normais você precisa ter para você ser um cara fértil? Olha só, fizeram testes, lembra do número 250 milhões? Descobriram que um cara que tenha 25 milhões de espermatozoides sadios, ou seja, só 10% do total produzido, ele é considerado fértil. Abaixo desse número começam os graus de infertilidade. O cara totalmente infértil não tem praticamente nenhum desse aqui, ó. Agora, se você só tem 10%, ainda assim você é considerado fértil. Então vamos supor, eu produzo 250 milhões, igual um menino aí, pronto. Só que dos meus 250 milhões, 90% tem problemas. O meu grau de fertilidade é igual dessa pessoa que está produzindo, vamos dizer, 200 milhões de espermatozoides normais. Então a gente produz uma quantidade grande para a gente ter uma redundância, vamos dizer assim, para permitir a fecundação. Então isso acaba sendo interessante. O caso, por exemplo, já ouviram falar de cachumba e cachumba recolhida? O que é a cachumba? A cachumba recebe o nome correto dela é parotidite infecciosa, porque ela age nessas glândulas salivares aqui, as parótidas. E a cachumba é engraçada, porque se você tiver ela do lado direito, depois você pode ter ela de novo do lado esquerdo. Então você pode tê-la duas vezes. Cachumba não é uma coisa legal para adulto ter, não. Então se você tem alguém que tem cachumba, fuja dele. Se um amigo seu está com cachumba, não vá visitá-lo. Ela é infecciosa, parotidite infecciosa. O que a cachumba faz? A cachumba, se você fica quietinho, ela vai dar um inchaço aqui, vai dar uma dor de garganta, você vai ter dificuldade para falar, para comer. Nas coisa de uma semana, 10 dias, ela passa. Tem que fazer repouso, ficar quietinho em casa. Se você agitar, o que acontece? Vir para a aula, fazer as coisas, a cachumba desce e vai pro testículo. A gente chama isso de orquite, tá? E ela desce lá pro testículo. E ela vai pegar o testículo. Lembra da estrutura do testículo que eu mostrei para vocês? Testículo você tem o quê? Você tem túnica albugínea, mas a túnica albugínea no testículo ela é dupla. Deixa eu mostrar aqui, só para a gente rever. Mesmo porque eu não tenho certeza absoluta que eu mostrei isso. Sabe quando você fala de um assunto e você fala assim, olha, estou esquecendo um assunto? Então olha aqui, ó. Aqui está o testículo. Eu vou pegar a tampinha dele, fica mais fácil. Já apresentei ele na aula passada. A túnica albugínea, que é aquela camada de colágeno que a gente tem, no testículo ela é dupla, ó. Olha aqui, ó. Você tem aqui uma e outra aqui dentro, ó. Você tem duas, tá? E no meio delas esse espaço aqui, ó, escuro, que a gente chama de espaço seroso. Então, a gente chama de túnica vaginal parietal e túnica vaginal visceral. São duas paredes de colágeno. No meio delas um espaço. Para que você tem isso? É um espaço virtual, ou seja, uma fica normalmente encostada na outra, mas existe o espaço. Para quê? Para que você tem duas? Se no ovário você tem uma só. Tem ideia? Porque o ovário está dentro do seu corpo, dentro do corpo da menina, e o testículo está do lado de fora.
Então, a chance de você bater, machucar é muito maior. E imagina, você tem uma coisa aqui e lá dentro tem uma bolinha. O que acontece? Se você bate no testículo, a parte de dentro tem chance, ela se move para evitar a túnica parietal, vaginal parietal e a túnica vaginal visceral, elas se movem. Então você protege a parte interna do testículo contra uma agressão, contra uma batida, contra uma bolada, contra uma joelhada, seja o que for. Então tem esse mecanismo de proteção. Mas aí mora o problema. Lembra do vírus da cachumba? Ele desce e causa uma inflamação no interior do testículo. Toda a inflamação dá água, dá líquido, atrai líquido, né? Fica inchado. Então o testículo vai inchar e vai acumular água nesse espaço. Vai forçar essa parte para dentro e essa parte para fora. Resultado, testículo é desse tamanho, né, meninos e meninas? Quando você tem essa parotidite infecciosa que deu orquite, que deu inflamação no testículo, o seu testículo desse tamanho fica desse tamanho, tá? Fica enorme. E quando termina, depois de alguns dias, termina essa inflamação, aí ele volta ao normal, ele vai diminuir, vai voltar ao tamanho normal. Só que a parede dele, que era de colágeno, arrebentou, porque ela foi forçada e arrebentou, e ela não se refaz. Então o cara que já teve cachumba recolhida, você olhar o testículo que foi afetado pela cachumba, você vai ver uma massa disforme daquelas estruturas internas que eu contei para vocês, soltas no interior do escroto. E resultado, essa proteção não é só para proteção, é também para manter a temperatura, é um controle de temperatura também. Então quando isso fica solto, boiando no interior do testículo, você perde a capacidade de controlar a temperatura. E esse testículo que você tinha, que foi atacado pela cachumba recolhida, ele morreu. Ele deixa de produzir os espermatozoides. Aí você vai falar, então a fecundidade do cara cai à metade. Não cai. Por que não cai? Porque até 10% só, imagina que 50%, 250 milhões de espermatozoides. 125 milhões vem de um testículo, 125 do outro. Se você perdeu 125 milhões, você ainda tem 125 milhões. Então, às vezes, o cara nem tem a fecundidade dele afetada. Agora, outra coisa acontece. Muitas vezes, aquele testículo seu que restou, ele cresce, fica maior, fica gigantão, para compensar a perda do outro. Olha como o nosso organismo é inteligente. Então, de novo, se você tem cachumba, se você está com cachumba, se cuide. Se você conhece alguém que tem cachumba, fuja dele. Tá? Se você quiser ter filhos no futuro, fuja dele. Fuja dessa pessoa. Bem, resultado. Você tem de um lado. Se não tomar cuidado, pode ter do outro. E na mulher, o que acontece? Você pode afetar a fertilidade, porque a menina vai ter uma inflamação nesse ovário. E aí ela pode também perder os ovários. Tá? Então tem que tomar cuidado, tanto para homens quanto para mulheres. Tem que evitar contato com pessoas com cachumba. Tá? Que se você cuidar, é daquelas coisinhas da infância, né? Uma catapora, uma cachumba, antigamente sarampo, né? Essas coisas assim, né? E até que pessoas por ignorância, na época se falava, quando eu era pequenininho, tinha essa conversa assim: ai, tem uma vizinha lá na rua de baixo que está com um filho com sarampo. Já vou levar meus meninos para eles pegarem sarampo e ficar livre. Esquece que o sarampo pode dar complicações que pode inclusive matar a criança, né? Esquece que a cachumba pode dar complicações que podem tornar a criança infértil, né? O resto da vida. Então, bobagem isso, né? Não existe esse tipo de coisa, tá? Assim como não existe, hoje em dia a gente passou de fase, cada vez para pior, né? Tem gente que não toma vacina porque acha que a vacina vai fazer mal. Dá vontade de falar assim: ué, peraí, a vacina é uma coisa para criar, foi criada para fazer bem, ela vai te fazer mal? Isso não existe. Não existe. Eu posso ter
a vacina da gripe causa gripe. Fala assim, aí não, né? A vacina da gripe é por vírus atenuados. Então ela não vai te causar gripe. Agora, existem outros tipos de gripe rodando aí. A vacina não é para todos os tipos de gripe. Então, ela vai te proteger dos tipos mais comuns. Você pode pegar um tipo que não está sendo atendido pela vacina. Ou, você pegou a gripe antes de tomar a vacina. A vacina leva 20 dias para agir no seu organismo. Então, você tem aquela gripe, mas como o seu organismo já está agindo ali, ela vai ser mais branda. Né? Quem já tomou vacina de gripe sabe. Às vezes você tem uma gripe levinha, totalmente diferente daquela gripe que às vezes te deixa de cama. Tá certo? Tudo bem? Então não existe isso, pelo amor de Deus, né? Outro dia, eu vi um comentário de uma menina, aliás, uma professora viu, que eu não sou muito ligado nessa história de rede social não, mas uma professora viu um comentário de uma aluna do curso de medicina e postou pra gente lá. Sabe o que a menina falou? Estudante de medicina. Que ela não toma vacina, porque ela acredita que o corpo dela consiga agir naturalmente contra qualquer doença que tenha. Parabéns, né? Parabéns mesmo. Ainda estudando medicina, aí que choca mais, né? Então, fosse isso, então para que ter vacina? Você não tem a mortalidade que você tinha no começo do século passado, hoje, em grande parte devido às vacinas. Porque muitas vezes o corpo da pessoa não consegue reagir àquele micro-organismo, ou leva tanto tempo para reagir que acaba morrendo. Então a mortalidade era elevadíssima e hoje não é mais, graças a Deus e graças às vacinas. Você não precisa gostar da vacina, né? É que nem eu brinco às vezes com o exame de próstata, né? Gostar do exame de próstata é opcional, mas todo mundo tem que fazer. Agora, do mesmo jeito a vacina, gostar é opcional, agora todo mundo tem que tomar. Absurdo não tomar, né? Coisa de doido, né? Aí começa com uma história, aí alguém vem falar que a vacina, olha que legal, tem um vírus, chama HPV, que causa problemas seríssimos para as meninas, para os meninos também. Causa problemas que assim passam imperceptíveis, e quando a gente descobre muitas vezes, a pessoa já ficou infértil, a pessoa já teve outros problemas por causa do tal do HPV. Existe uma vacina contra o HPV, você pode tomar. A vacina fica estocada e perde nos postinhos de saúde, porque ninguém vai tomar, mesmo sendo de graça. Por quê? Porque algum imbecil postou aí na internet que a vacina do HPV faz mal. Você fala assim, ah não, como pode fazer mal, gente? Né? Não existe isso, não existe esse tipo de coisa. Tudo bem, tranquilo? Fui lá e estou voltando aqui ao assunto. Deixa eu ver minhas horas, porque eu estou meio perdido no horário aqui hoje. Hoje eu estou falante, né? Então estou meio perdido no horário. Esses são os assuntos que a gente tem que falar mais. Tudo bem? Então fomos lá para a cachumba e agora voltamos de novo para a morfologia espermática. Agora, uma outra coisa. Alguém tem ideia de como os espermatozoides conseguem achar o local exato, já que existem tantas reentrâncias igual vocês viram? Como é que o espermatozoide consegue achar o ovócito 2? Antigamente se achava que uma das opiniões, uma das teorias que se tinha, é que a gente produzia tantos espermatozoides porque a maioria se perdia. Por exemplo, tem duas tubas. Metade é para a tuba certa, metade para a tuba errada. Faz sentido, né? Só que aí eles foram avaliar e descobriram que na tuba errada você quase não tem espermatozoides. Os que normalmente estão lá são espermatozoides que têm defeito. Então os espermatozoides bons vão sempre para a tuba certa, tá? E aí foram estudar e descobriram como os espermatozoides começaram a descobrir, tá bom? Como os espermatozoides começam a se orientar. O processo hoje, existem mais outras moléculas, mas aqui é um curso de embriologia básica. Eu vou contar para vocês o que se sabe. O que tem de hipótese, a gente não precisa, não vamos entrar nelas porque é bobagem, tá? O que foi descoberto há um tempo atrás e depois foi trabalhado, foi, entre aspas, redescoberto, ou melhor, estudado por um grupo japonês, foi essa história aqui, ó, como os espermatozoides conseguem encontrar o ovócito 2. O que acontece com esse espermatozoide? Imagina, o espermatozoide está lá, ó, se movimentando.
Vamos só esclarecer como é que é o movimento do espermatozoide. Lembra que eu contei para vocês hoje, que eu falei para vocês, que se você, menino, passar... Algum problema, meninas? Posso ajudar? Alguma dúvida? Dúvida? Não? Então vamos prestar atenção, vamos lá. Se você passar alguns dias sem ter relação sexual, você produz mais do que 250 milhões de espermatozoides. Existe inclusive um exame que se chama espermograma. Você vai no laboratório, eles vão te dar um pote, você vai ficar 6 dias sem ter relação sexual, sem se masturbar. Pronto, só economizando espermatozoides, vamos dizer assim. Aí o que acontece? Depois de 6 dias, você se masturba, coleta os espermatozoides nesse potinho. O que eles fazem? Primeiro, é uma coisa meio esquisita, que eles te dão um pote desse tamanho assim, ó. Então quem não sabe, olha e fala assim: ah, meu Deus, e agora? Como é que eu vou encher esse pote? Aí o cara solta 2 gotinhas de sêmen lá, o cara vai falar: não, estou com problema. Claro que não. Por que é um pote grande daquele jeito? Porque você vai estar se masturbando. Então, para você coletar os espermatozoides, é melhor que seja um pote maior, de boca maior, um pote grande. Aí eles vão quantificar o volume daquele sêmen que está ali. O normal é que você produza em torno de 2 a 3 ml de sêmen depois de 6 dias. Que não é muita coisa, 2 ml é muito pouco. Tudo bem? Está ali, pronto. Aí você pega, de qualquer forma é um exame que não deixa de ser engraçado, né? E que já foi explorado aí por muita gente do mundo, tá? Bem, aí você coleta o seu sêmen. O cara pega, lá no laboratório, pega esse sêmen e vai examinar no microscópio. Ele vai tentar quantificar os espermatozoides que estão sadios. Como é que ele faz? Ele vai examinar alguns campos no microscópio e ver os espermatozoides que estão com movimento retilíneo. Que eles estão indo para frente, são saudáveis. O espermatozoide que está parado, está desativado, está morto. O espermatozoide que está fazendo movimentos meio maluquinhos assim, meio erráticos, vamos dizer assim, é um espermatozoide que foi ativado antes ou um espermatozoide que está com defeito. De qualquer forma, ele não consegue fecundar. Então ele vai tentar quantificar quantos por cento dos espermatozoides estão com movimento retilíneo. E vai te dar um índice assim: você tem tantos espermatozoides bons. Pronto. Tá? Aí você vai olhar aquilo e ver se vai avaliar a sua fecundidade. Tudo bem? Masculino, o primeiro exame que se faz é esse. O feminino vai procurar fazer um ultrassom para ver se a menina tem ovários policísticos. Tá? Lembra que eu contei para vocês, né? Então, se o menino tem uma baixa taxa de espermatozoides sadios, o que você faz? Você vai pedir um exame para ver se ele tem varizes no testículo, para ver se ele tem a tal da varicocele, que é uma das principais, que é a principal causa de infertilidade masculina. Tá bom? Tudo bem? Tranquilo? Tá? Então o que acontece? Esse espermatozoide, linha reta, o que acontece com ele? O útero é cheio de reentrâncias. Olha uma reentrância aqui, ó. Ele vem, para na reentrância, ele só vai para frente. Ele vai ficar ali até morrer, até uma célula de defesa encontrá-lo e matá-lo. Então, dentro do útero, esse espermatozoide que se movimenta em linha reta não serve. Não serve. Por quê? Porque ele não consegue escapar das reentrâncias, sendo alvo fácil das células de defesa. Então, lá dentro do útero, o espermatozoide tem que ser capaz de alterar a sua movimentação. E isso ele faz através dos canais que a gente chama canais de Cat-Sper. Deixa eu escrever aqui, ó. Cat, C-A-T, Sper, S-P-E-R, Cat-Sper. Bem, Sper, todo mundo sabe, espermatozoide. Cat é cátion. O que são cátions? Íons positivos. É um canal vazante de íons positivos. Que íon positivo que ele vaza, que ele deixa entrar para dentro do espermatozoide? Cátion, cálcio. Tá? Então é um canal de cátion
íons positivos, e o íon positivo que entra pelo canal de cálcio, que entra pelo canal de cátions no interior do espermatozoide, é o cálcio. Então, vê bem, está o meu espermatozoide lá, ó. Aí o canal de Cat-Spé está aqui. Ele abre, entra cálcio. O que o espermatozoide faz? Movimenta em direção àquele canal que abriu. Vai abrir um do lado de cá agora, ó. Ele vai girar para cá. Abre um outro aqui, ó. Ele vai para baixo. Então o que acontece? É a abertura desses canais de Cat-Spé e a consequente entrada de cálcio no interior do espermatozoide é que vai direcioná-lo para o local correto. Você vai pensar assim, opa, já me perguntaram isso, então vou fazer uma pergunta que um aluno já fez aqui uma vez. Rogério, da onde que vem esse cálcio? Ou, cálcio é um mensageiro celular dos mais importantes. Eu agora, durante a fecundação, eu vou falar umas 3 vezes de cálcio. Então, é um dos mensageiros celulares mais importantes que eu tenho. Mas da onde vem o cálcio? Dos meus ossos. Tá? Então, da alimentação. Então, o cálcio está vindo dali. Então, eu tenho muito cálcio. Então, cálcio não é problema. Agora, ele só abre encontrando cálcio. Eu tenho tanto cálcio assim. Por que o cálcio vai chegar e conseguir direcioná-lo? Porque, na realidade, a ligação não começa com o cálcio. Começa com a progesterona. Então, vem a progesterona, se liga a um receptor, abre-se o canal de cálcio, Cat-Spé, entra o cálcio e o espermatozoide muda a sua direção. Então, o ligante é a progesterona, que vai fazer com que o canal de Cat-Spé se abra. E da onde vem a progesterona? Do corpo lúteo, que está onde? Perto da tuba onde o folículo ovocitado está. Concorda? Se você ovocitar do lado direito, esse período do seu ovário direito, é ali que vai formar o corpo lúteo. Então, aonde você vai ter mais progesterona? Do lado direito ou do lado direito ou do lado esquerdo? Do lado direito. Então, os níveis de progesterona vão ser maiores à medida que você vai para o final da tuba onde teve a ovocitação. Então, por isso que está explicado aquela história que os espermatozoides, só os com defeito, vão para o lado errado, para o lado onde você tem menos progesterona. Normalmente eles vão para o lado onde tem mais progesterona, porque mais progesterona abre o canal para o lado de cá e o espermatozoide vai sempre indo para a direção certa. Tudo bem? Agora, presta atenção no que eu vou falar. Essa não é a solução definitiva para o nosso problema. Qual que é o nosso problema? Como o espermatozoide encontra o ovócito 2. Existem, obviamente, moléculas que são produzidas pelo próprio ovócito 2. Como é que o espermatozoide consegue achar o ovócito 2? Porque ele chegou na ampola certa. Mas vocês viram que a ampola é aquela confusão. Então, como é que ele consegue chegar no local exato, na ampola certa? Porque o ovócito 2 também libera compostos. Esses compostos ainda estão sob estudo. O canal de Cat-Spé, não. Ele já é uma coisa estabelecida, bem estudada. Por isso eu estou contando ele para vocês. Mas existem outros compostos que estão agindo aí. Tudo bem? Tranquilo? Posso seguir mais um pouco? Vamos lá. Outra coisa que a gente tem que ter em mente. Por quanto tempo os espermatozoides ficam vivos e os ovócitos 2 ficam vivos? Os espermatozoides duram em média 80 horas dentro do trato genital feminino. 80 horas. Bem, dá 3 dias e 8 horas. Isso é em média. Eu consigo encontrar dentro do corpo de uma menina espermatozoides vivos depois de 5 dias. Mas a imensa maioria, a média, fica viva durante 80 horas. Tá? Tudo bem? Uma minoria depois até 5 dias. E o gameta feminino? Em média, ele dura 24 horas. Significa o quê? Se você está ovocitando hoje, amanhã, nesse mesmo horário, o seu gameta morreu. Então, quando a gente pensa nisso, você tem que ter em conta não só
o período de viabilidade de vida do seu ovócito 2. Você tem que ter em conta também o período de viabilidade dos espermatozoides. Por exemplo, você fala assim, nossa, estou no meu dia fértil hoje, relação sexual só com camisinha. Legal. Mas se ontem, anteontem, você teve uma relação desprotegida, babou. Os espermatozoides estão dentro do seu corpo vivos, esperando lá no istmo, se chegar alguma coisa para eles atacarem lá na região da ampola. Tá? Então assim, para ter a relação sexual, sempre protegida com camisinha. E de preferência, usando aqueles aplicativos de celular para você entender sobre o seu ciclo. Ora, eu tive... Como é que eu consigo entender, por exemplo? Eu menstruei tem 5 dias atrás. Então, a menstruação acabou hoje. Eu estou no comecinho do ciclo, na fase proliferativa. Eu posso ter relação, se eu tenho um companheiro confiável, etc., eu posso ter relação sexual desprotegida? Posso. Tá? Mas lembra que seu ciclo pode se alterar. E se você chegar muito perto do seu período fértil, e seu ciclo se alterar, você tem uma chance de engravidar. Portanto, para evitar problema, ou anticoncepcional e camisinha, melhor ainda, porque você evita DSTs. Tá? Pois nós vamos falar bastante sobre isso. E quando a gente falar de um método comportamental, que é o método da tabelinha, que muita gente infelizmente usa, e sempre dá errado, né? A gente faz o cálculo a partir, ele é baseado nessa história aqui, ó, na viabilidade dos gametas, tá? Tudo bem? Bem, lembra da distância que eu contei para vocês, que era muito longa? Então aqui, ó, você tem uma ressonância magnética de um casal durante o ato sexual. Olha aqui, ó. Esse é outro erro que eu arrumei. Tem uma apresentação nova que esses erros que me irritavam eu já acabei com eles. Mas não é essa a apresentação. Testículo é esse aqui, ó. Tá aqui, ó. Não aqui, né? Pelo amor de Deus. Testículo aqui. Tá? Aqui, ó, é a coluna do cara, ó. Olha aqui, ó. A coluna tá aqui. O intestino dele tá aqui, a bexiga tá aqui. Esse é o pênis do cara, tá vendo? Aqui é a vagina da menina, o fundo da vagina tá aqui e aqui é o útero dela, tá? Então aqui está a coluna dela, a bexiga está aqui na frente, tá vendo? É um casal no ato sexual. Se você pegar os espermatozoides desde o local em que eles foram produzidos, lá no túbulo seminífero, até chegar na ampola, o local onde eles são fecundados, equivale tamanho por tamanho a nós entrarmos numa nave espacial e irmos a Marte. Ou seja, para uma célula tão pequena, essa distância é equivalente a uma nave espacial humana chegar em Marte e voltar. Só para a gente pensar, a gente não tem tecnologia hoje. Aliás, até para ir em Marte nós temos tecnologia. Nós não temos tecnologia para voltar. E esse é o problema. Apesar disso, tem uns malucos aí se inscrevendo em missão só de ida. Eu, hein? Imagina, qual que é a graça do CI não poder voltar, né? Então, o que acontece? São em torno de 500 dias para você ir e voltar de Marte, com a tecnologia que nós temos hoje. E lembra que eu faço? Imagina uma nave espacial aqui, ó. Esse aqui é um ônibus espacial que nem existe mais, né? Ele tem dezenas de metros, é maior que um avião, certo? Ele vai sair daqui e vai até Marte e voltaria de Marte, ou um foguete que é maior que um avião também, sairia daqui e iria até Marte, e lá teria que ter uma forma de voltar. 500 dias para isso, ou seja, a gente está falando, arredondando, quase 2 anos, tá? Agora, se você pegar o espermatozoide, que é a menor célula em volume do ser humano, pegar ela produzida no túbulo seminífero até chegar na ampola, é uma distância equivalente. Agora, olha que incrível, meia hora ele leva para sair dali, tá? Sair lá do epidídimo para chegar lá na ampola. É muito rápido, tá? Óbvio que você teria que contar um tempo maior do túbulo seminífero até chegar lá no epidídimo. Mas, se você pensar que ele não teria que fazer maturação, ele só passaria direto,
o tempo que ele gasta é muito pequeno, coisa de algumas poucas horas no máximo. Tá? Como é que acontece isso? Porque o processo é tremendamente efetivo, o batimento dos cílios, mas a contração do útero para puxar os espermatozoides para dentro é extremamente útil, extremamente eficiente para movimentar essas células pequenininhas, tá? E que por serem tão pequenininhas, correm muitos riscos no caminho. Agora, no final das contas, como é que você resolve o problema? Quais são os problemas? Vamos esclarecer aqui. A distância é muito longa, o tempo é restrito, né? Eles duram poucos dias, tá? O ambiente é inóspito, acidez elevada, cheio de células fagocitárias, tá? O ambiente é muito complexo. Você tem as reentrâncias no interior do útero e a barreira mucocervical. A orientação se dá por sinais químicos pouco evidentes. O que eu quero dizer com isso? Ao que a gente sabe, você deveria ter um sinal químico saindo do ovócito 2 para indicar para o espermatozoide: olha, eu estou exatamente aqui. O que você tem, que está definido hoje, pelo menos, é que são sinais químicos indicando para o espermatozoide qual é a tuba certa. Tá? Então, é difícil. E muitos competidores. Então, se eu for olhar um espermatozoide só, a chance dele fecundar é de 250 milhões. É um nada. Comparação. Está nublado hoje, tem até mais chance. Chance de você sair e cair um raio na sua cabeça ali fora. Raio fulminante. 1 em 1 milhão. Você vai dizer: chance mínima, posso ir embora para casa sem me preocupar. É verdade, né? Só que a gente conhece casos de gente que morre aí fulminado por raio, tá? 1 em 1 milhão, porque a cada 1 milhão de ocasiões uma pessoa recebe uma descarga de um raio e morre. Pronto, tá? Mesmo assim é raro. A chance de um asteroide pequeno, um meteorito, uma coisa assim, cair na sua cabeça, uma chance em 2 a uma chance em 3 milhões. Chance pequena, menor ainda, tá? Então, cair uma pedra lá de cima e te matar é muito mais raro do que cair um asteroide na tua cabeça. Mas acontece, do que cair um raio na sua cabeça, tá? Outra chance menor ainda que essa, olha só, chance de você ganhar na Mega Sena no final do ano, 1 em 50 milhões. Ou seja, você tem 50 vezes mais chance de cair um raio na sua cabeça do que você ganhar na Mega Sena. Mesmo assim todo mundo joga, né? Agora, chance de um espermatozoide fecundar 5 vezes menor. Ou seja, 5 vezes menor do que a Mega Sena. Uma chance em 250 milhões. Isso é um lado. O outro lado, se você tiver relações sexuais frequentes. O que é uma relação sexual frequente? Dia sim, dia não. Ou como eles chamam às vezes, constante. Eu não gosto muito da palavra constante, porque parece que tem que ser o tempo todo, né? Relação sexual frequente. É dia sim, dia não. Para quê? Para garantir que os espermatozoides vão estar dentro do trato sexual feminino o tempo inteiro. Tá? Óbvio, relação desprotegida, sem camisinha, sem método anticoncepcional, sem método contraceptivo, tá? Qual que é a chance de você ter um filho por ciclo? Você engravidar por ciclo? 10%. Então, apesar da chance ser pequena, como você tem muitos competidores, um vai conseguir fecundar. É a mesma história da Mega Sena, né? Por que a gente joga na Mega Sena no final de ano? Doido para aproveitar, tomar aquela cervejinha lá na festa de final de ano, lá na casa da sua família, e você enfrentando fila de lotérica. Para o quê? Comprar, fazer um jogo de Mega Sena. Por que a gente joga? Porque alguém vai ter que ganhar. Esse é o princípio que move todo mundo, né? Alguém vai ganhar. De todo mundo que, se você não jogar, não vai ganhar nunca. Agora, quem jogar, um vai ganhar. Se não der lá com aqueles números, baixa para 5 números e assim vai até alguém ganhar, tá? Então sempre não tem, ela não acumula, então vai ficar para alguém.
Então, essa é a mesma história. Praticamente desses 250 milhões, um vai conseguir fecundar. 10% de chance por ciclo. Isso significa que, se você pegar um casal que durante o ano está tendo essas relações sexuais, a chance deles engravidar é enorme. Tem que engravidar. Agora, chega lá no médico. Minha filha, está querendo engravidar? Tô, doutor, tem 2 anos que eu tento. Oh, mas vamos ver o que está acontecendo? Primeira pergunta para você. Como é que são as relações sexuais lá na sua casa? A frequência delas? Ah, 1 vez por mês, doutor. Aí não tem jeito, né? Aí não está me ajudando a te ajudar. Então tem que ter relações sexuais frequentes. Se você tem frequentes ao longo do ano, saúde, você não conseguiu engravidar, alguma coisa está errada. Ou com o rapaz, ou com a menina, ou com ambos. Então, com a tecnologia que a gente tem hoje, isso consegue ser sanado. Tem que ver, procurar saber o que está acontecendo, correr atrás para resolver o problema. Tudo bem? Vamos falar depois sobre isso mais para frente. Tranquilo até aqui? Tá? Chamadinha para a gente ir embora. Olha, vocês irem eu continuar, né? Obrigado, né?